Olá, boa noite. Agora 6h53. E o país volta aos poucos à ativa depois da Copa. Fato é que a economia está parada. O mercado de carro zero, por exemplo, não está nada bom para as concessionárias que inventam promoções para agradar o cliente. Nas concessionárias, os vendedores têm trabalhado menos. É assim desde o início do ano. Segundo a Anfávia, de janeiro a junho foram vendidos 1.660.000 veículos novos, queda de 7,6% em relação ao primeiro semestre de 2013. Para este especialista em finanças, a Copa do Mundo e as eleições de outubro influenciaram diretamente no resultado negativo. Na verdade, o que aconteceu é que esses dois eventos de magnitude nacional desviaram um pouco a atenção dos brasileiros para eles em relação a tomar uma decisão de compra, principalmente uma decisão de compra onde ele envolve um valor monetário maior de comprometimento para as famílias. Nós temos também os problemas que vêm acontecendo na economia brasileira, né? Você tem aí as famílias endividadas, você tem as pessoas ainda com receio para saber que rumo que o país vai tomar, já vistas as eleições que nós temos aí no final do ano. Você tem um aumento do ciclo, um ciclo de aumento da taxa de juros, que encareceu o crédito, e também bancos menos propensos a emprestar. Nesta concessionária em Taubaté, sobram carros e faltam clientes. E os poucos que entram ainda preferem apenas olhar. Eu sempre troco com quilometragem baixa. Mas hoje o senhor só está olhando? Só olhando. Está a fim de comprar um carro agora? Não, hoje não. A gerente confirma que a Copa atrapalhou as vendas, mas ela está otimista para o segundo semestre. O governo já tomou uma medida que é manter a isenção de IPI até dezembro, então já não houve um aumento, os carros estão com os valores sem o repasse para o consumidor. Eu acredito que isso traga o cliente para nós. Além das concessionárias, os pátios das montadoras também estão assim, lotados de veículos. Reflexo não apenas da retração do mercado interno, mas da queda nas exportações. No primeiro semestre, as vendas para o exterior caíram 35% em comparação com o mesmo período do ano passado. Neste caso, a culpa é a crise pela qual passa a Argentina, principal comprador do Brasil. A Argentina se tornou um grande parceiro comercial brasileiro na questão automobilística, ou seja, o parque fabril brasileiro é que faz os carros que vão rodar na Argentina. E aí, quando ela bloqueia a importação dos carros, o que acontece? As empresas não conseguem vender e desovar parte desse estoque que costumeiramente iria parar na Argentina, sair dos estoques. Já o mercado de seminovos não tem o que reclamar. Depois de trabalhar 14 anos com a venda de carros 0 quilômetro, Kleber pediu demissão, abriu uma revendedora e não se arrependeu. De 3 meses para cá, o mercado seminovo teve um acréscimo e essa diferença agora desse aumento tornou vamos dizer, um negócio mais lucrativo, o mercado de seminovos. Nós tivemos um aumento aí de 25% das vendas com o término da Copa. E a tendência é continuar aquecido o mercado até o final do ano? Eu acredito que até o final do ano nós teremos manter esses 25% de aumento. Então foi um bom negócio que você fez, né? Foi um bom negócio, não estou arrependido. Uma companhia aérea chinesa fechou acordo com a Embraer de mais de 2 bilhões de dólares para a compra de 40 aviões. As primeiras aeronaves serão entregues em 2015. Esse é o segundo contrato divulgado nesta semana pela fabricante brasileira instalada em São José dos Campos. A Azul Linhas Aéreas assinou uma carta de intenção que envolve o pedido de até 50 aeronaves no valor total estimado de 3 bilhões de dólares. E um funcionário da Embraer ficou ferido após sofrer um acidente durante o trabalho na tarde de ontem na unidade de Eugênio de Mello, em São José dos Campos. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o funcionário sofreu uma fratura exposta nos 2 pés depois que uma chapa de cerca de 900 quilos despencou em cima dele. A Embraer informou que o funcionário passa bem, está sob cuidados médicos e que presta toda a assistência. Há mais de 14 anos fechado para a população, o patrimônio público da Vila Santo Aleixo, em Taubaté, desta vez pode realmente voltar a fazer parte do cotidiano turístico e histórico da cidade.
Esta semana, a Prefeitura de Taubaté deu início ao processo de restauro. Se comparada as imagens de hoje com as de um ano atrás, pouco se vê de diferença. Até as madeiras que compõem a estrutura de reforma estão no mesmo lugar. Segundo o secretário de Turismo da cidade, esta primeira etapa, chamada de salvaguarda, será apenas para que seja feita uma análise na estrutura do imóvel. A salvaguarda, nesse momento e nessa casa, o que é necessário fazer são duas ações. Uma é o telhado, que precisa ser refeito por uma questão estrutural dele, e a outra é uma parte da base da casa, do alicerce da casa, que foi uma área da casa que ficou descoberta durante um bom tempo e isso acabou afetando as paredes. Ainda de acordo com as explicações do secretário, o restauro propriamente dito não sairá do papel, pelo menos por enquanto. Essa primeira etapa prevê apenas medidas emergenciais. A expectativa é que o local, quando reformado, se transforme num complexo cultural. O restauro é sempre uma caixinha de surpresas. Você começa uma obra e conforme vai mexendo, descobre um outro problema de uma parte que está deteriorada. Isso é normal no processo de restauro. O que a gente pensa é que a casa e os jardins funcionem como um espaço de extensão da Santa Terezinha, uma área que conte sobre a história da casa e sobre esse tipo de arquitetura. Erguida no final do século XIX, a Vila Santo Aleixo é uma das poucas residências que retratam a história de Taubaté. Há 14 anos o local está fechado para a população. Apenas em 2012 a Justiça determinou a restauração. Para Paulo Silva, diretor da ONG Preserva Taubaté, mesmo com o início das obras, a restauração ainda é uma dúvida. Tomara que agora vá e nós estamos juntos, se precisar da gente, a gente vai dar apoio. Melhor que isso, só se for verdade, porque a gente já viu muitos outros começos. Segundo ele, é importante que a população se envolva no processo e cobre da prefeitura um final feliz. É muito importante que se defina o que vai ser. Nós temos, por exemplo, no centro da cidade, uma casa tombada, mais que centenária, que virou uma boate. Isso não é cabível. Preservar é cultura. Um povo que não preserva o seu passado não sabe o que vai acontecer no seu futuro. Quem passa pela calçada da Vila Santo Aleixo concorda que o local é importante para a memória de Taubaté. Vai ser bom para a cidade, vai ser um benefício para o povo, né? E estamos garantindo o patrimônio. Preserva a memória, né? E dá continuidade a uma coisa que o povo conta a história dele. Toda cidade tem que ter uma história contada normalmente. A seguir, nível de emprego cai nas principais cidades da região. Especialistas afirmam que a situação é preocupante. Eu volto em instantes com a previsão do tempo para você. Já já.